Bom, a prática do sexo anal é uma prática que ainda provoca uma série assim de curiosidades, né? As pessoas elas têm dificuldade de falar, mas morrem de vontade de saber como é que deve fazer, como é que deve proceder nessa situação. Isso, é claro, é uma prática que os homens querem muito mais do que as mulheres. Eu mesmo, na minha prática clínica, já vi muitas mulheres contarem que torcem o nariz, não querem saber em relação a essa prática. Mas, enfim, para aqueles que querem praticar, alguns passos são importantes, né, e precisam ser levados em conta para que seja prazeroso para os dois a prática do sexo anal. Os homens gostam muito dessa prática porque o ânus é um lugar muito apertado, não é? Então exerce uma pressão sobre o pênis bastante grande, o que é para o homem muito prazeroso, tá certo? Temos que pensar que o ânus, ele não foi feito para entrar nada, ele foi feito para sair. Então, a resistência quando se vai penetrar no ânus é muito maior, por isso os cuidados devem ser tomados. Outra coisa, o ânus não tem lubrificação própria, como a vagina, quando a mulher fica excitada que lubrifica. Portanto, o ânus ele tem que ser lubrificado para poder ser feito o sexo anal. Só que não pode usar xilocaína, porque xilocaína amortece, anestesia tudo. Não pode ser usado a saliva, porque seca rapidamente. E não pode ser usado a vaselina, porque a vaselina corrói a mucosa anal, tá? Outra coisa, não pode ser feito sexo anal sem preservativo, porque o ânus, ele lá tem restos de fezes. Então, quando o pênis penetra, ele vai ter contato com essas fezes. Então, essas fezes vão ficar lá depositadas no risquinho lá por onde sai o xixi, que é o canal da uretra, né? E isso pode provocar coceira, pode provocar corrimento no homem, o que é muito desagradável. E no caso para a mulher ou no caso de um outro homem que é penetrado, a mucosa anal ela absorve muito facilmente qualquer tipo de infecção. Então, se o pênis, né, do homem tem lá algum tipo de vírus, bactérias, alguma infecção, vai levar para lá para o ânus e rapidamente vai absorver. Então, é fundamental o uso do preservativo na prática anal. Seguido tudo isso, e uma outra coisa, não se pode ter relação anal todos os dias, muitas vezes na semana. O ideal é que se tenha de 1 a 2 vezes por semana, tá? Porque senão pode se provocar aí fissuras, hemorroidas e tudo mais pela prática, muito excessiva, tá certo? E é muito importante que a mulher, quando está recebendo o pênis, que ela seja estimulada no clitóris. Ou ela mesma se estimula, ou o parceiro estimula com a outra mão, para que a mulher possa ter prazer nessa prática anal, tá ok? Muito bem. Seguido tudo isso, o que precisa ser feito? Algumas recomendações. Nunca comece a relação anal com o pênis, porque para a mulher isso é muito complicado, porque ela vai sentir dor, porque a mulher ela fica tensa, tem que relaxar, ficar à vontade. Então, ela tem que se acostumar com essa prática. E ela se acostuma de que jeito? Começa com o dedo, com esse dedinho aqui, ó, tá? Então, lambuza bastante o dedo com um gel lubrificante à base de água, tá? Lambuza bem, lambuza lá a entrada do ânus bastante, mas deixa bem lubrificado mesmo. E aí, vai fazer o seguinte, vai lá, penetra. Quando encostar no ânus, o que vai acontecer? Ele vai contrair, é como se o ânus levasse um susto, ele vai fazer, ai que susto, né? Ele contrai, você fica lá encostadinho com o dedo, aí espera o ânus relaxar um pouquinho, relaxou, aí penetra, mas penetra devagar. O homem quando penetrar, ele sempre tem que pensar assim, ai se fosse o meu, porque se fosse no dele, ele não ia querer que fosse com tudo, não é verdade? Então, tem que pensar sempre assim, para penetrar devagar na mulher. Fez isso, passou, não vai fazer mais nada nesse dia. Acabou tudo, tá? Outro dia, penetra 2 dedos. Mesma coisa, lubrifica bastante
lubrifica a entrada do ânus e aí vai lá, vai, e encosta, o ânus vai contrair. Ai, que susto! Contraiu? Então espera ele relaxar. Relaxou, aí penetra devagarzinho, numa boa, sempre pensando, ai, se fosse o meu, para ir com amor e carinho no ânus da outra pessoa também, tá? Bom, terminou nesse dia, não se faz mais nada. Num outro momento, aí sim vai com o pênis, tá? Mas vai começar só com a cabecinha, não é o pênis todo, não. Pega a cabecinha, lambuza bastante em cima do preservativo, lambuza bastante